O vídeo começa com o London, que vai fazer a pegadinha da interesseira com seu Corvette. Ele pergunta como ela está e fala que ela tá linda demais. Porém, a mulher sai andando e o ignora completamente. London pergunta se pode pegar o número dela, porém ela fala que não e sai andando sem dar nenhuma chance. London a deseja um bom dia e caminha até o seu Corvette. E é aí que a mágica acontece. Na mesma hora, ela volta e vem perguntando se o carro é mesmo dele ou é alugado. London fala que sim, que o carro é dele e pergunta o que está acontecendo. Além disso, ele fala que ela tem um sorriso muito lindo e pergunta também por que ela estava andando tão depressa. Ela responde que queria chegar em um lugar e estava com muita pressa. Ele responde que não quer atrapalhar e já está indo embora. Ela fala que não era nada demais e que pode esperar. London pergunta o que mudou da primeira vez quando ele tentou falar com ela e não conseguiu, e agora ela está aqui dando atenção para ele. Ela responde que ele tem o carro e que ela gostou muito. O YouTuber pergunta se ela tem um homem ou se ela tem namorado, e ela responde que não. London então pergunta se ela tem certeza e se ela não está mentindo. A garota fala que realmente está solteira. London fala que sim e fala para ela dar a volta e entrar no carro, e ela se convida para entrar no carro, achando que vai se dar bem com London, mas mal sabe ela que London vai mandar ela descer do carro. Dentro do carro, ela pede desculpas por não ter falado com ele no início. Ela fala que realmente não gosta de falar com ninguém quando está andando nas ruas. Ele então fala que ela poderia ter sido mais simpática com ele. Então ela fala que vai recompensar ele agora. Em seguida, London pergunta que tipo de encontro ela gosta. E ela responde que gosta de ir no cinema e gosta de sair para beber. London fala que está procurando bons lugares para ir e pergunta se ela quer vir com ele. Ela topa e aceita o convite de London. Porém, nessa hora, ele fala que só tem um problema, que ele não sai com garimpeira de ouro, e fala que ela demonstrou ser uma garimpeira e que ele não quer mais sair com ela, e pede para ela descer do seu carro, e dá uma boa lição de moral na garota, e ela acaba sendo rejeitada pelo London. O vídeo começa com TK abordando essa mulher em um estacionamento com seu jaleco de operário de construção. Ele começa a conversar com ela e fala que ela chamou sua atenção e pergunta qual o seu nome. Ele fala seu nome e se apresenta para ela. TK começa a dar investidas na garota e pergunta se ela tem um namorado. E ela responde que sim e pergunta por quê. TK então fala que achou ela muito linda e gostaria de conhecê-la melhor. Ela debocha dele e pergunta se ele trabalha numa construção civil. TK fala que sim e pergunta o porquê. Ela então o responde que ele não teria dinheiro para comprar as coisas que ela gosta trabalhando em uma construção, e além disso ela ainda tem namorado. TK então pergunta se pode pelo menos pegar o seu número de telefone para serem amigos. Mas a garota fala que não, porque seu namorado é muito ciumento e ela não quer problemas com ele. Em seguida, TK vai com ela até o seu carro e fala que ela tem um bom carro e tenta continuar rendendo uma conversa com a garota. Mas ela fala pra ele não insistir porque ela já disse que tem namorado. TK fala que ele é um cara legal e que eles podem pelo menos ser amigos, e pergunta se o namorado dela não deixa ela ter amizades. Então ela fala que é ela que não quer sua amizade e que ele já está atrapalhando, e fala que se ele não for embora ela vai ligar para a polícia.
Então, TK se despede e vai em direção ao seu Corvette C8. E na hora que a garota vê que TK está de nave, é aí que a mágica acontece. Ela morde a isca e vai correndo atrás dele e pede desculpas por ter sido rude com ele. E já começa a elogiar o carro de TK. E dessa vez, TK fala que já entendeu que ele não tem chance com ela porque ela tem um namorado. Inexplicavelmente, a garota fala que o namoro dela não é nada a sério e diz a TK que eles podem sair para se conhecer melhor. Então, ele fala que se aceitar sair com ela, ela teria que terminar com seu namorado agora e mandar mensagens para ele terminando. A garota concorda com o que ele disse e fala que vai fazer isso agora. Então, o YouTube abre a porta do Corvette e fala que ela pode entrar para eles saírem para tomar uma bebida. Sendo assim, a mulher que tinha namorado segundos atrás entra no carro achando que vai se dar bem. Mas bem ali na frente, TK para o carro e fala que ela não passa de uma interesseira e manda ela sair do carro e diz que ela não queria nada com ele há minutos atrás e viu seu carro e mudou de ideia só por interesse. TK dá uma grande lição de moral na interesseira e a deseja um bom dia e sai acelerando o seu Corvette. O vídeo começa com Nate abordando essas duas mulheres. Ele aborda perguntando se elas estão bem e para onde elas vão. Uma das mulheres responde que está indo trabalhar e depois de Nate perguntar onde ela trabalha, a garota de roupa verde fala que isso não é da conta dele. Então o YouTube fala que ela não precisava ser tão rude com ele, que ele só está tentando fazer novas amizades. Então Nate pega na mão delas e se apresenta para elas. Em seguida, ele pergunta se pode pegar o número delas, mas a garota de verde, sendo muito ousada, fala que não passa telefone para qualquer tipinho que chega assim nela e fala que ela está muito bem sozinha. Então Nate fala que ela poderia estar bem melhor. A garota diz a ele se ele não sabe aceitar um não como resposta, mas o caçador, muito experiente, fala para ela o seguinte: ele fala que normalmente ele aceita sim, mas se ele aceitasse o não dela agora, ele ia se arrepender porque ela é linda demais. Em seguida, elas falam que tem namorado e pede para ele não insistir e fala que não vai passar o telefone. Então, Nate se despede, deseja a elas um bom dia, dá a volta no seu Corvette e abre a porta da máquina. E é nessa hora que a mágica acontece. Quando elas veem que o Corvette é dele, olha como é que elas voltam rápido e vão até ele perguntando se o carro é dele. Nate fala que tem as chaves e está dentro do carro. A garota de verde fala que não sabia que ele tinha um carro desses. Então, ela fala que ele pode levá-las para dar uma volta e beber um drink e pode pegar o número delas. Então, Nate pergunta se o namorado delas não vai se importar delas saírem com ele. Elas o respondem que ele não precisa ficar sabendo, que vai ser um segredo deles. Nate fala que está indo agora para sua cobertura e convida elas para irem com ele se divertirem porque lá tem muita bebida. E como a mágica já está feita, elas aceitam o convite mesmo tendo namorado e entram no Corvette. Já dentro do carro, Nate descobre que elas são gêmeas e que a garota de preto gosta do namorado dela, mas que ela está dando uma pausa de uma semana. Então, Nate fala que se elas forem para sua cobertura e se realmente ele gostar delas, que ele irá querer namorar com as duas. Então a garota de roupa verde pergunta se ele daria conta de bancar as duas e dar carinho para elas.
Nate responde que ele iria fazer o que for preciso para ter as duas do lado dele, porque ele nunca namorou gêmeas. Então, depois delas concordarem em serem namoradas do Nate e aceitarem irem para sua cobertura, Nate começa a questionar por que elas foram tão rudes com ele, e a garota de preto fala que no início ele demonstrou que não tinha dinheiro para ter a atenção delas. Então, o YouTube pergunta se ele não tivesse carro e dinheiro, se elas não iriam estar conversando com ele agora. As duas falam que não, que sem chance alguma, e que já namoraram homens pobres e que não fazem mais isso. Mas nessa hora, Nate fala que é melhor elas saírem do carro porque ele não leva interesseiras para sua casa, e fala para elas voltarem a fazer o que estavam indo fazer. A garota de preto fala que eles estavam se dando muito bem e pergunta se ele não quer mais namorar elas e se ele não vai levá-las para sua casa. Nate fala que não e pede para elas descerem do carro. O vídeo começa com Joel e seu amigo abordando essa garota em um posto de gasolina para fazer o teste da interesseira com sua Lamborghini. Ele pergunta como ela está e qual o seu nome. Depois dela falar que está bem e que se chama Michelle, Joel pergunta o que ela está fazendo e ela responde que está dando uma volta para relaxar. Em seguida, Joel e seu amigo perguntam se ela tem um namorado ou um homem. Ela fala também que não e que ela não está procurando e deixa claro que não está afim. Em seguida, Joel elogia as tatuagens da garota e pergunta se ele pode falar com ela apenas alguns minutos. A garota fala que tem que ser rápido porque ela está com pressa. Joel então pergunta se ela tem algumas amigas. A garota responde que sim e pergunta por quê. O amigo de Joel pergunta se elas são tão bonitas igual ela. A garota fala que só tem amigas lindas e bonitas. Em seguida, Joel pergunta qual o Instagram dela para eles seguirem ela na rede social. Na sequência, depois dela passar o Instagram, Joel pergunta se ela não pode passar o telefone para eles se conhecerem melhor. A garota fala que o telefone ela não irá passar e que ela não está interessada em conversar com eles e fala que já tem que ir embora. Então, Joel e seu amigo vão em direção à sua gloriosa Lamborghini. E quando a garota vê a máquina de Joel, ela vê a burrada que ela está fazendo e muda de ideia totalmente e vem falar com ele, perguntando se o carro é dele. Joel confirma que sim. Depois de alguns minutos de conversa, Joel agora pede o número dela e consegue sem nenhuma dificuldade. Em seguida, ele pergunta com que Joel trabalha e ela fala que faz de tudo um pouco e que ganha dinheiro com sua empresa e também trabalha com criptomoedas e que ele e seu sócio estão de férias dando uma relaxada. Então Joel pergunta com que ela trabalha e ela responde que ela é dançarina. Então o amigo de Joel fala que já tinha percebido isso. Nessa hora, Joel fala que ele tem o número dela e que ele vai ligar para ela para eles saírem juntos e fala que mais tarde liga para ela. A garota concorda e fala que vai ficar esperando ele ligar. E dessa vez, Joel não resistiu à garimpeira. E parece que ela passou no teste, né? Porque o Joel não quis chamar ela de interesseira. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. O vídeo começa com Londo pedindo licença para essa mulher. Ele fala que ela está linda demais e pergunta qual o seu nome. Estica a mão e tenta cumprimentá-la, mas a garota nem liga para ele e continua andando. Então Londo pergunta se ela não pode falar com ele e fala que ela está com o corpo malhado e perfeito e elogia a garota.
Ele pergunta o que ela vai fazer e ela responde que está indo para a academia. Em seguida, o YouTube fala que está precisando de uma parceira na academia para malhar junto com ele e pergunta à garota se não pode ser ela. Ela então fala que é melhor não, porque ela não o conhece. London então pergunta se eles não podem sair para beber ou jantar juntos. Porém, a mulher fala que tem namorado, rejeita o convite do YouTuber. Ele tenta pegar o número dela, mas sem sucesso. Vendo que não vai ter chance com ela, London caminha até o seu glorioso Corvette. E é aí que a mágica acontece. A mulher volta na mesma hora e vem perguntando se o carro é dele. London confirma que sim e fala que é novo na cidade e está tentando achar um bom restaurante e que ele queria que ela fizesse companhia para ele, mas ela está sendo muito rude com ele. Então ela fala que agora ele pode pegar o número dela e passa para ele o seu telefone. Em seguida, ela aceita o convite dele para sair e entra no carro sem pensar duas vezes depois que a mágica está feita. Dentro do carro, London pergunta por que ela não queria falar com ele e não quis passar o seu telefone. Então, ela fala que não passa telefone para desconhecidos e que ficou com medo do jeito que ele a abordou. Mas agora ela viu que ele é um cara legal. Ele fala que abordou ela normalmente, igual ele fala com várias pessoas. Em seguida, ele pergunta de onde ela é, e ela fala que é de Houston e London fala que é da Nigéria. Depois de dar várias voltas no carro, London para o Corvette e fala que ela é muito interesseira e que ele não quer mais sair com ela. A garota fala se ele está falando sério. London fala que sim e manda ela descer do carro. E fala que ela não queria nada com ele e foi só ver seu carro que ela mudou de ideia. Ele chama ela de garimpeira e ela desce do carro e acaba se dando mal. O vídeo começa com Joel encostado na Lamborghini abordando essa moça que se aproxima. Ele pergunta como ela vai e depois dela falar que tá tudo bem, ele pergunta qual o seu nome e se apresenta para ela e diz que se chama Joel e que é um prazer conhecê-la. Em seguida, Joel pergunta se ela tem namorado e ela responde que não, que está solteira. Joel fala que está surpreso porque a maioria das mulheres tem namorada aqui na cidade. Então, ele diz a ela que é novo na cidade e não conhece muita gente. Ela também diz que é nova na cidade e fala que acabou de se mudar para cá tem pouco tempo. Então, Joel pergunta se pode pegar o número dela e seu Instagram. Joel pergunta de onde ela é e ela responde que é de Vegas. A seguir, Joel fala que já foi em Las Vegas várias vezes e que ele é de Detroit. Então, ela pergunta se o carro é mesmo dele. Joel fala que sim e pergunta se ela já andou alguma vez em um carro desse e chama ela para se sentar no carro. Em seguida, Joel fala que ele é um youtuber famoso, só que ele não gosta de dizer às pessoas porque elas ficam perguntando sobre ele. Em seguida, o funcionário de Joel liga para ele, se passando pelo chefe dele e dá maior esporro em Joel, dizendo: Joel, cadê meu carro? Por que você não trouxe ele até agora? Joel fala para ele ficar calmo porque ele está com uma mulher. O cara fala que vai mandar ele embora do serviço e desliga o telefone na cara dele depois de falar que ele tem 10 minutos para devolver o carro. Joel então fala que o carro é do seu chefe e ele só queria impressioná-la. Ela fala que não precisa falar mentira, era só dizer a verdade e que para ela nem faz diferença.
Então Joel mostra para ela a câmera e fala que está filmando e que é tudo parte de um teste, e diz a ela que ele testa mulher garimpeira de ouro e que ela passou no seu teste e não foi interesseira. Em seguida, Joel pega na mão dela e pede para ela dar uma voltinha e depois pede para os seus seguidores seguirem ela na rede social. Então, Joel termina o vídeo dizendo que ela passou no teste e é uma mulher genuína. Já se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos pro próximo vídeo. Começamos o vídeo com o caçador de interesseira Nate, que faz sua abordagem e aborda essa garota. Ele pergunta se ela tem um tempinho para falar com ele e fala seu nome e se apresenta. Ele fala que gostou muito da roupa dela e pergunta se ela não gostaria de almoçar com ele. Ela fala que agora está indo encontrar com suas amigas, mas fala que talvez outro dia. Então, Nate pede para pegar o telefone dela e ela passa para ele o seu número. E até então, ela parece mesmo ter gostado dele. Ele pergunta para ela qual o tipo de homem que ela gosta. E ela fala que gosta de homens altos e cor escura. Então o YouTube fala que ele é alto e é escuro e está bem na frente dela e fala que só precisa de uma chance. Em seguida, ele fala que vai dar uma carona para ela no seu carro e que é um carro muito simples, mas ela aceita o convite. Mas é nessa hora que chega um funcionário do YouTube em uma Lamborghini Urus e começa a dar em cima da mulher, chamando ela para sair com ele. Mas a mulher se mantém firme e fala que está com o Nate. O cara insiste dizendo que pode levar ela em qualquer lugar para ela fazer compras, porque ele tem muito dinheiro e tenta de várias formas convencer a mulher a entrar no carro. Mas a mulher fala que já está acompanhada e rejeita o convite. Então, Nate fala para o seu amigo ir embora porque ele já vai dar carona para a mulher e fala que ele está incomodando ela. Em seguida, Nate entra com a mulher dentro do seu carro. Nate pergunta para ela por que ela não quis ir com outro rapaz com o carro de luxo e preferiu ficar com ele. Ela fala que aquele carro não fez diferença nenhuma para ela. O YouTube fala que tem que dizer a verdade para ela, que ele está fazendo um experimento social para testar a mulher interesseira e que na verdade aquele cara é o seu funcionário e o carro é dele, e fala que ela passou no teste e que não é uma interesseira. Ele a elogia, dizendo que gostou muito da atitude dela e acaba dando uma carona para ela. O vídeo começa com o YouTube Nate se passando por um morador de rua, esperando uma possível interesseira passar. Assim que passa uma garota, ele inicia uma conversa com ela, perguntando se ela tem alguns trocados para dar para ele. Em seguida, ela entrega para ele $15 e ele agradece perguntando o nome dela e se apresenta. Ele pergunta o que ela estava indo fazer. Ela responde que se mudou para a cidade faz pouco tempo e está tentando conhecer alguns lugares. Nate pergunta se ela tem namorado ou algo do tipo. Ela responde que não, porque se mantém muito ocupada com seu trabalho. Ela pergunta o que ele estava fazendo ali sentado. Ele responde que está sendo muito difícil para ele nos últimos dias e ela foi a única pessoa que lhe ajudou. Em seguida, ele fala que está surpreso por ela não ter um namorado, porque ela é muito bonita. Diante disso, ela agradece o elogio. Na sequência, ele pergunta para ela o que ela vai fazer mais tarde, e ela fala que vai estar o dia todo de folga.
Diante disso, ele chama ela para sair e fazer alguma coisa e fala que ele vai trocar de roupa e iria adequadamente. Ela responde que sim, então ele pede para ela anotar o número dela. Logo em seguida, ela fala que espera que ele fique bem e fala que se ele precisar de um lugar para dormir, ele pode ficar na casa dela, que lá tem bastante espaço. Ele não acredita e pergunta se ela está falando sério. Ela responde que sim e fala que gosta muito de ajudar as pessoas. Ele fala que adoraria ficar na casa dela e que só precisaria tomar um banho. Então, ela fala que só vai até a loja ali perto e já está voltando. Ele pergunta se ela vai a pé até a loja e ela responde que sim, porque seu carro está no conserto. Diante disso, Nate fala que vai dar uma carona para ela no seu carro e olha a reação dela ao ver que a Lamborghini é dele. Ela pergunta se esse é mesmo o seu carro e ele confirma que sim e pergunta se ela já andou em uma Lamborghini alguma vez e ela responde que não. Então ele convida ela para se sentar no carro. Lá dentro do carro, ela convida ele para ir até a sua casa para eles comerem algo. Em seguida, ele fala que ela é uma pessoa espetacular e ela se emociona muito com as palavras dele. Além disso, ele explica que não está falido e que ele está gravando um vídeo para o YouTube e tem câmeras gravando lá fora e dentro do carro, e explica para ela que isso é um experimento social para o seu canal. E em seguida ele leva ela até a sua casa. O vídeo começa com Nate abordando essa garota do lado da sua Lamborghini. O Nate fala que ela parece estar muito bem e pergunta qual o nome dela. Ela responde que não está interessada. Nate pergunta por que ela não está interessada e ela responde que ele não faz o tipo dela. Nate então fala que é novo na cidade e está tentando fazer amizade. Ele então pergunta se ela tem Instagram ou se pode passar o seu número, mas ela responde que não, que ele não é bonito o suficiente para ela e vai embora sem dar nenhuma chance. Mas na mesma hora a mulher não resiste à Lamborghini e volta imediatamente para falar com ele. Ela pergunta se o carro é dele. Ele responde que sim e pergunta se ela gostou. Ela fala que o carro dele é muito bom. Nate então pergunta por que ela está sendo assim tão rude com ele. E ela responde que ela estava apenas jogando com ele. E fala que ele é um moreno muito charmoso. Nate então pergunta de onde ela é e para onde ela estava indo. E ela responde que ela é da cidade mesmo e estava indo em um rodeio. Nate então diz para ela que está indo para o shopping e ela responde que ele pode levá-la para fazer compras. Ele fala que ele queria levá-la era para sua casa. Ela responde que ele pode levá-la para fazer compras e depois pode levá-la para sua casa. Nate então fala que isso é ótimo e pode ser assim. Ele então pergunta se ela tem namorado e ela responde que desse mal ela não sofre porque ela prefere estar solteira até aparecer um cara que vale a pena. Nate então pergunta quem sabe ele pode ser esse alguém e ela responde que ele tem grande chance de ser essa pessoa. Nate então chama ela para eles saírem juntos para tomar uma bebida. Ela fala que tem muito tempo e aceita o convite de Nate. E os dois entram na Lamborghini e vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, ela pergunta o que o Nate trabalha para ter tanto dinheiro a ponto de ter um carro de luxo. Ele responde que ele é um empresário e tem sua própria empresa. E fala que tem uma Ferrari e uma Lamborghini na sua garagem e que ela tinha que ir lá para ver. Ela então pergunta se ele tem alguma mulher na vida dele. Nate fala que sim, mas não tem a beleza que ela tem. Ela então pergunta se ele vai levar ela para sua casa.
Mas nessa hora, o YouTube responde que está pensando se vai levar ela para sair com ele e depois para sua casa, que no início ela não quis falar com ele e mudou de ideia só depois que viu seu carro. Ele fala que ela demonstrou ser muito interesseira e que ele não sai com garimpeira de ouro. E é melhor ela descer do carro porque ele não vai rolar mais nada entre eles. Mas no fim, ela desce do carro e acaba se dando mal. O vídeo começa com Naya dizendo a essa garota que ela fica muito linda com esse vestido verde e pergunta qual o nome dela. Depois dela falar seu nome, ele fala que é novo na cidade, está tentando fazer novas amizades e pergunta se ela pode ser sua amiga. A garota responde que não, porque ela tem namorado. Em seguida, Naya se apresenta para ela e fala que só está tentando conhecê-la e pergunta se pode pegar o seu Instagram. Ela responde que não, porque ele é feio e não tem chance com ela, nem que ela estivesse solteira. Naya então fala que ela pegou pesado e que ela não precisava dizer isso. Ele a deseja um bom dia e vai na direção do seu Corvette. Mas na hora que a mulher vê que o cara está de nave, a mágica acontece e ela vem na mesma hora perguntando se o carro é dele. Naya diz que sim e pergunta qual a diferença que isso faz. Ela então fala que isso faz toda a diferença. Ele então fala que ela foi muito grosseira com ele, que também tem namorado e que ele não está mais interessado em fazer amizade com ela. A mulher responde que ela não é assim, que só está um pouco estressada e que está precisando desestressar um pouco e que ele pode dar uma carona para ela no seu carro para eles darem uma volta. Ele então fala que não sai com mulher que namora. Ela responde que ela não está namorando e só estava de joguinhos com ele. Ele então pergunta de onde ela é e ela responde que ela é de Dallas. Naya fala que ele é de Ohio e só está na cidade a negócios e que achou ela muito linda e só queria convidá-la para dar uma volta e se conhecerem melhor. Ela responde que eles estão perdendo tempo agora e que eles podem curtir a cidade juntos. Ele então fala que ela pode começar dando uma voltinha para ele ver a beleza dela. Em seguida, ele concorda deles saírem juntos e sugerem irem almoçar. Ele então chama ela para entrar no carro e é claro, como a gente já sabe e como já é esperado, a mulher aceita na mesma hora e entra com ele sem pensar duas vezes. Dentro do carro, ele começa a questionar ela, perguntando se ela só aceita sair com homens por causa de dinheiro. E ela responde que não, que ela tem que gostar da pessoa também. Ele então fala que ela demonstrou estar saindo com ele só por causa do seu carro e que ela não queria nada com ele antes e ainda falou que ele era feio e não fazia o tipo dela. Ele então fala que não sai com mulher interesseira e manda ela descer do carro. Ela pergunta se ele vai fazer isso mesmo com ela, porque ela sabe que errou, mas está pronta para pedir desculpas. Naya fala que ele não quer mais nada com ela e manda ela descer no carro novamente. Então ela desce do carro achando ruim e começa a ofender o youtuber e chama ele de babaca, mas no fim ela desce do carro e acaba se dando mal. O vídeo começa com o Nate que vai fazer o teste da interesseira com sua Lamborghini. Ele aborda essa morena e pergunta como ela vai e fala que se chama Nate e se apresenta para ela. Depois dela dizer que está bem, ele pergunta aonde ela está indo. Ela responde que está indo para casa. Em seguida, ele pergunta se pode pegar o número dela. Porém, ela fala que está num relacionamento há mais de 5 anos. Então, ele pergunta se ela não pode passar o seu Instagram, mas ela fala que é melhor não e tenta ir embora. Ele até tenta convencê-la, mas sem nenhum sucesso. Sendo assim, o youtuber caminha até a sua Lamborghini. E quando a mulher vê a máquina do Nate, ela não resiste e vem atrás dele, puxando conversa e pergunta o que ele vai fazer agora. O Nate responde que está indo procurar um lugar para comer.
Ela então fala que também está procurando um restaurante e fala que eles podem ir almoçar juntos. Em seguida, o YouTube desce da Lamborghini e ela pergunta o nome dele e pega na mão dele, mostrando muito interesse. Então, o Nate pergunta se ela é da cidade. Ela responde que sim, que mora aqui há bastante tempo. Sendo assim, ele fala que então ela deve saber os melhores lugares para eles irem almoçar. Na sequência, ele fala para eles não perderem mais tempo e chama ela para entrar no seu carro. E como a mágica já está feita, ela não perde tempo e entra no carro. Mesmo tendo um namorado, e ela ainda tinha dito que estava noiva. E vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, o YouTube fala que vai levá-la para fazer compras e comprar o que ela quiser, mas tem uma condição, que ela teria que terminar com seu namorado e ser a namorada dele. A garota não pensa duas vezes e fala que o namoro dela já não está indo bem. Então ela topa sair com ele e ir para o shopping para fazer compras. E tudo estava indo bem, até que o Nate fala que não vai mais sair com ela porque ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro. Ele então pede para ela descer do carro. Ela fala que tudo bem e que vai descer do carro e que é ele que vai sair perdendo porque ela é linda demais para ele. Porém, no fim, ela acaba sendo rejeitada pelo Nate. O vídeo começa com Joel fazendo o teste da interesseira com sua Lamborghini. Ele chega nela e fala que achou ela muito linda e pergunta qual o seu nome. Porém, ela fala que não é para ele chegar muito perto. Joel então fala seu nome e se apresenta para ela. Em seguida, Joel pergunta se ela tem um namorado. Ela responde que não, mas também não está procurando um. Joel fala para ela ficar calma porque ele só fez uma pergunta. Ele então fala que achou ela muito bonita e gostaria de fazer amizade com ela. Porém, ela fala que não conhece e não faz amizade com qualquer um. Então, ele pergunta se ele não pode pegar o Instagram dela para eles conversarem depois como amigos. Ela fala que não e que ele não faz o tipo dela e que ele já está incomodando ela. Então Joel fala que tudo bem, se despede e vai em direção à sua gloriosa Lamborghini. Mas na hora que a garota vê a máquina dele, ela vem perguntando qual carro é esse. Joel fala que é uma Lamborghini e que ele comprou faz pouco tempo. Ela então pergunta o preço do carro e ele responde que custa mais ou menos uns 300 mil dólares. E chama ela para se sentar no carro para ver como é por dentro. Em seguida, Joel pergunta por que ela não queria conversar com ele antes de ver sua Lamborghini. Ela fala que ficou com medo do jeito que ele veio abordá-la. Joel fala que chegou nela de forma normal e não falou nada demais. Ela fala que isso agora é passado e pergunta se ele não quer levá-la para sair. Joel fala que sim, que eles podem sair agora. Em seguida, Joel chama ela na frente do carro e fala que o carro dele tá meio sujo e que ele ainda não lavou direito. Em seguida, ele fala que hoje à noite ele vai dar uma relaxada em casa e fala que tem uma cobertura com uma ótima visão e pergunta se ela não quer sair para beber com ele e depois ir para sua casa. Ela responde que sim e aceita o seu convite. Joel então pede para ela dar um 360 e fala que ela tá muito linda e que ela é bem charmosa. E a garota fica achando que vai se dar bem.
Em seguida, ele fala que desistiu de sair com ela porque ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro e fala que já tá indo embora. A mulher vai embora, mas acaba sendo rejeitada. O vídeo começa com Kilo abordando essa jovem em um posto de gasolina. Ele pergunta como ela está e qual o seu nome. Depois dela falar o seu nome, ele fala que se chama Kilo e pergunta aonde ela vai com tanta pressa. E ela responde que está indo embora para sua casa. Então ele pergunta se ela tem namorado e ela responde que não. Sendo assim, ele pergunta por que ela estava andando tão depressa quando ele foi falar com ela e parecia que ela não queria falar com ele. E ela responde que não queria mesmo e ainda não quer falar com ele. Em seguida, ele pergunta se pode pegar o número dela, mas a garota é bem ignorante e fala que não e que ele já está enchendo a paciência. Então, o YouTube diz que tudo bem e caminha até a sua Ferrari. E quando a garota vê que a Ferrari é dele, é aí que a mágica acontece. Na mesma hora, ela pergunta se o carro é dele e demonstra total interesse pelo cara. E magicamente a garota passa o telefone para ele e fala que eles podem sair para dar uma volta. O youtuber fala que fica com vergonha quando vê uma garota bonita e que ele está com vergonha agora. A garota fala que ele não precisa ter medo porque ela não vai fazer nada com ele que ele não queira. Em seguida, o YouTube pergunta por que ela não queria falar com ele no início e pergunta a ela se ele não faz o tipo dela. Ela fala que ficou com medo porque ele era um estranho, mas agora ela já viu que ele é um cara gente boa. Kilo então pergunta se ela não mudou de ideia só por causa da Ferrari. Ela fala que gostou do carro também, mas que se ele fosse muito feio, nem com uma Ferrari, ela ia querer sair com ele. Então, não foi só por causa do carro. Nessa hora, ele fala que vai mostrar o carro para ela e chama ela na frente do carro. Ele pergunta se ela gostou da Ferrari, e é claro, a garota fala que sim. Então, ele pergunta se ela gosta de carro rápido e ela fala que quer dirigir o seu carro. Então, o YouTube fala que eles podem sair para tomar uma bebida e depois irem para sua casa. A garota topa e pergunta por que eles não estão indo agora e estão perdendo tempo. Então, nessa hora, o YouTube fala que está gravando um vídeo para o YouTube e que ele faz experimento social e que ele caça garimpeira de ouro e que quando ele tentou falar com ela no início, ela foi muito rude e ignorante com ele, mas depois que viu sua Ferrari, ela mudou de ideia muito rápido e agora está interessada em sair com ele. Ele fala que ela é uma interesseira e que ele não vai sair com ela e que agora ela pode continuar andando rápido que nem ela estava andando, porque ele não sai com garimpeira de ouro. E fala pra ela que na Ferrari dele, interesseira não entra. A mulher fica muito sem graça e sai sem falar nada. E o YouTube a deseja uma boa noite e ela acaba se dando mal. O vídeo começa com Naya, que aborda essa bela jovem para fazer o teste da interesseira. Ele se apresenta e pergunta qual o seu nome. Então ela fala que se chama Henry. Naya fala que ela está linda demais e começa a fazer cantadas para a garota. Em seguida, ele pergunta aonde ela está indo. E ela fala que está indo ver sua mãe e que depois vai fazer algumas compras. Em seguida, ele fala que é novo na cidade e que está tentando fazer amizades e seria bom tê-la como amiga e pede para ela passar o seu Instagram. Então, ele passa o telefone para ela anotar o seu Insta.
Então, Nair pergunta se ela tem namorado e ela responde que não. Na sequência, ela pergunta se ele está tentando vir com ela. Nair fala que seu carro está logo ali na frente e que eles podem ir no seu carro. Ela então concorda com ele e eles vão conversando até onde está a Lamborghini do youtuber. Quando ela vê que ele está com uma Lamborghini, ela fala que gostou muito do carro dele. Depois de ver a condição financeira do youtuber, ela pergunta com o que ele trabalha. Nair fala que ele é um empresário e tem uma grande empresa e que trabalha com ações e criptomoedas e que tem ganhado muito dinheiro com isso. Além disso, ele explica que tem outros carros e que esse é apenas um carro da sua grande coleção e deixa a garota ainda mais impressionada. Em seguida, ele pergunta se ela já esteve em uma Lamborghini antes e ela responde que não. Então ele chama ela para entrar no carro e curtir a Lamborghini pela primeira vez e que lá dentro eles podem conversar melhor. Ele dá a volta e fala que essa garota já está na dele. Dentro do carro, ele fala que está procurando uma namorada para acompanhar ele nas suas viagens e que ele gostou dela e por isso veio falar com ela. A garota fala que achou ele gente boa e que eles podem se conhecer melhor e que talvez possa rolar alguma química. Em seguida, ela pergunta o que ele gostaria de fazer e ele fala que eles podem arrumar comida e depois irem para sua cobertura que ele tem aqui na cidade. Ela concorda com ele e fala que gostaria de conhecer sua casa e seus outros carros. Em seguida, ele pega o telefone e tenta ver as fotos do perfil dela no Instagram, porém ela fala que seu perfil é privado e vai aceitá-lo depois. Então Nair fala para eles não perderem mais tempo e irem comprar comida para irem para sua cobertura. Então ele pede para ela colocar o cinto e como dá para ver, a garota parece mesmo ter gostado dele e não foi muito interesseira. E temos mais uma garota que passou no teste. Começamos o vídeo com Joel se passando por um morador de rua. Ele aborda essa jovem abastecendo seu carro para aplicar o teste da interesseira. Ele pergunta se pode abastecer o carro para ela por $5. Porém, a garota fala que não precisa e que não tem dinheiro para lhe dar. Joel fala que só está tentando arrumar um dinheiro de forma honesta. Ele tenta quebrar o gelo e fala que gostou da roupa dela e que ela fica muito atraente. A garota agradece o elogio. Então Joel a convida para sair com ele. Porém ela fala como ele quer sair com ela se ele nem tem dinheiro. Joel fala que se ele quiser ele pode vender o seu carro e se levantar novamente. Além disso, ele explica que não é um sem-teto e só está passando por um momento difícil. Porém, ela fala que não quer sair com ele. Então, Joel pergunta se é porque ele é feio ou está mal de aparência. E ela fala que é porque ela tem namorado. Joel então aceita o não da garota e caminha até a sua Lamborghini e nem precisa dizer o que acontece quando ela vê que Joel está de nave. Ela volta no mesmo instante e pergunta se o carro é dele. Joel responde que sim e fala que disse que ele não era um sem-teto, que só está passando por um momento difícil. Então Joel pergunta se ela gostou do carro e ela diz que o carro dele é muito bom. Joel explica que sua ex-mulher se separou dele e ficou com todo o seu dinheiro e que o deixou somente com o carro.
e por isso ele não tem onde ficar e dorme no carro. Em seguida, a garota fala que se ele não tiver um lugar para ficar, que ele pode ficar com ela em sua casa. Joel agradece e pergunta se ela esteve em uma Lamborghini alguma vez. E depois dela falar que não, Joel fala que ela pode se sentar no carro. Depois dela sair do carro, Joel pergunta se ela quer tirar algumas fotos com a Lamborghini. E ela fala que sim e pede para ele caprichar nas fotos para ela. Joel pergunta se ela quer no modo retrato e ela fala que sim. Então, Joel elogia a garota e fala que o azul da roupa dela está deixando ela linda demais na frente da Lamborghini. Mas nessa hora, Joel fala que só tem um problema, que ele não sai com interesseira, porque quando ele parecia um vagabundo, ela nem quis saber dele. Mas foi só ver sua Lamborghini que ela mudou de ideia e até esqueceu que tinha namorado e chamou ele para ir morar com ela. Então Joel fala que não sai com garimpeira de ouro e fala que ela perdeu sua chance quando o tratou mal no início. Ela tenta se explicar e tenta implorar para ele dar uma chance para ela, mas Joel a ignora e entra na Lamborghini e a deseja uma boa noite, e ela acaba se dando mal. O vídeo começa com London, que aborda essa mulher e pergunta qual o seu nome e como ela vai. Ela fala que está bem e que se chama Paige. London então se apresenta para ela e fala que é um prazer conhecê-la. Então London pergunta aonde ela vai. Ela responde que está tentando encontrar alguns amigos. London fala que ele sempre morou na cidade e que ele pode ajudá-la. Porém, ela responde que tem o Google Maps. O youtuber fala que ele pode ser o Google Maps para ela. Em seguida, London pergunta se pode pegar o telefone dela, porém ela fala que não, que ele não faz o tipo dela. Então, o youtuber pergunta se ela tem namorado e é por isso que ele não pode pegar o seu contato. Ela responde que tem namorado e que o namoro dela é muito sério. Ele então pergunta se pode pegar pelo menos o seu Instagram, mas novamente ela fala que não e o rejeita. London insiste mais um pouco, mas ela fala que não e que não vai perder mais seu tempo com ele. Além disso, ela diz a ele que já está quase noiva e que é fiel ao seu namorado e pede para ele não insistir mais e tenta ir embora. Então, London, vendo que não vai ter chance com a garota, ele caminha até o seu Corvette. E na hora que ela vê que ele está de Corvette, não demora muito para ela voltar e vir falar com ele. Ela se senta no carro e pergunta se o carro é alugado ou se é mesmo dele. Em seguida, London confirma que o carro é dele. Então ela fala que agora ela tem um tempo para conversar com ele. Sendo assim, London fala para ela entrar no carro para eles conversarem lá dentro. Dentro do carro, indo à parte que interessa, a garota pergunta qual os planos de London. Ele responde que está indo agora para sua cobertura que ele tem no centro da cidade e mostra para ela o prédio mais alto com uma linda visão. Então ele fala que gostaria de levá-la em sua cobertura e lá ela ia conhecer melhor a sua vida financeira e que ela ia se impressionar muito com seu estilo de vida. E mostra para ela um bolo de notas de dólares. A garota fala que topa ir com ele e quer ver se vai ser isso tudo mesmo que ele está falando. Mas London questiona e pergunta sobre o suposto namorado dela. Então a garota fala que não está dando muito certo com o seu namorado e que pode ser um segredinho deles. Mas London pergunta se ele gostar dela e se ela terminaria com ele.
Então ela responde na maior cara de pau que sim. London fala que gostou dela e que teve algo nela que chamou a sua atenção, e fala que do lado dele ela teria uma vida de luxo. Então ele fala para ela mandar mensagem para os amigos que ela ia visitar e desmarcar com eles. Então London acelera o Corvette e leva a interesseira com ele para conhecê-la melhor. E dessa vez ele não quis colocar a interesseira para correr. Começamos o nosso top 1 com o caçador de interesseira Nate iniciando uma conversa com essa bela moça. Ele pergunta se está tudo bem com ela e ela responde que sim, que está ótima. O youtuber pergunta para onde ela vai e a garota responde que está indo para o seu carro. Então ele pergunta o que trouxe ela no centro da cidade e ela fala que trabalha com produção e está terminando alguns trabalhos. Em seguida, o caçador Nate pergunta se ela pode passar o número e ela passa o número de telefone para ele. O youtuber não perde tempo e pergunta se ela tem namorado e ela fala que ainda não. Então, Nate pergunta para ela se ela está procurando um namorado e ela dá uma risada e fala que está aberto caso isso aconteça. Em seguida, o youtuber pergunta se ela já almoçou e convida ela para almoçar em um bom restaurante. Ela aceita o convite e Nate fala que eles podem ir no carro dele apontando o dedo mostrando a sua McLaren. Ela pergunta se o carro é dele e ele fala que sim e ela entra no carro. Dentro da McLaren, eles conversam alguns assuntos e o youtuber pergunta o que ela gosta de comer. Ela fala que gosta de sushi e pergunta se ele come. Nate fala para ela que não gosta de sushi. Ela fala que eles podem escolher outra comida quando chegarem lá. Em seguida, Nate pergunta para ela o que ela gosta de fazer e ela fala que sai muito e está tentando moderar ultimamente. E é nessa hora que o funcionário do Nate chega, se passando pelo dono do carro e começa a dar o maior esporro no Nate, falando: mas que merda, Nate, de novo, não posso sair 5 minutos que você usa meu carro. Ele pergunta aonde o Nate arruma essas mulheres e Nate fala que só estava tentando impressionar a garota e que já ia devolver o carro. O cara começa a gritar com o Nate e manda ele sair do carro e fica irado com ele. A mulher fica constrangida e tenta apaziguar a situação. E em seguida, Nate desce do carro e a mulher desce junto com ele. O cara ainda fala que ela pode ficar, que eles podem sair para comer, mas ela fala que não porque está com o Nate. O youtuber fala que não sabe porque ele estava tão nervoso e deve ser porque ele está tendo um dia ruim. A mulher fala que não precisa mentir que o carro era dele. Nate fala que só estava tentando impressioná-la, mas ela fala que não precisa mentir. Então ele pergunta se ele não tivesse o carro, se ela não iria conversar com ele. Ela fala que nem sabia que ele tinha o carro quando estava falando com ele. O youtuber responde que isso é verdade. Em seguida, eles caminham um pouco e Nate explica para ela que tudo era um teste para pegar a garimpeira de ouro, mas que ela passou no teste e não é interesseira. Ele fala que aprecia a atitude dela, explica que o carro realmente é dele e que aquele cara é só um funcionário dele. Ele dá um abraço nela e fala que gostou muito da atitude dela. E antes de ir pro top 2, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like que eu tô esperando. No próximo vídeo. Começamos o vídeo com o caçador de interesseira Nate, que faz sua abordagem e aborda essa garota.
Ele pergunta se ela tem um tempinho para falar com ele e fala seu nome e se apresenta. Ele fala que gostou muito da roupa dela e pergunta se ela não gostaria de almoçar com ele. Ela fala que agora está indo encontrar com suas amigas, mas fala que talvez outro dia. Então, Nate pede para pegar o telefone dela e ela passa para ele o seu número. E até então, ela parece mesmo ter gostado dele. Ele pergunta para ela qual o tipo de homem que ela gosta, e ela fala que gosta de homens altos e cor escura. Então, o YouTube fala que ele é alto e é escuro e está bem na frente dela e fala que só precisa de uma chance. Em seguida, ele fala que vai dar uma carona para ela no seu carro e que é um carro muito simples, mas ela aceita o convite. Mas é nessa hora que chega um funcionário do YouTube em uma Lamborghini Urus e começa a dar em cima da mulher, chamando ela para sair com ele. Mas a mulher se mantém firme e fala que está com o Nate. O cara insiste dizendo que pode levar ela em qualquer lugar para ela fazer compras, porque ele tem muito dinheiro e tenta de várias formas convencer a mulher a entrar no carro. Mas a mulher fala que já está acompanhada e rejeita o convite. Então, Nate fala para o seu amigo ir embora porque ele já vai dar carona para a mulher e fala que ele está incomodando ela. Em seguida, Nate entra com a mulher dentro do seu carro. Nate pergunta para ela por que ela não quis ir com outro rapaz com o carro de luxo e preferiu ficar com ele. Ela fala que aquele carro não fez diferença nenhuma para ela. O YouTube fala que tem que dizer a verdade para ela, que ele está fazendo um experimento social para testar a mulher interesseira e que na verdade aquele cara é o seu funcionário e o carro é dele, e fala que ela passou no teste e que não é uma interesseira. Ele a elogia, dizendo que gostou muito da atitude dela e acaba dando uma carona para ela. O vídeo começa com o YouTube Nate se passando por um morador de rua, esperando uma possível interesseira passar. Assim que passa uma garota, ele inicia uma conversa com ela, perguntando se ela tem alguns trocados para dar para ele. Em seguida, ela entrega para ele $15 e ele agradece perguntando o nome dela e se apresenta. Ele pergunta o que ela estava indo fazer. Ela responde que se mudou para a cidade faz pouco tempo e está tentando conhecer alguns lugares. Nate pergunta se ela tem namorado ou algo do tipo. Ela responde que não, porque se mantém muito ocupada com seu trabalho. Ela pergunta o que ele estava fazendo ali sentado. Ele responde que está sendo muito difícil para ele nos últimos dias e ela foi a única pessoa que lhe ajudou. Em seguida, ele fala que está surpreso por ela não ter um namorado, porque ela é muito bonita. Diante disso, ela agradece o elogio. Na sequência, ele pergunta para ela o que ela vai fazer mais tarde, e ela fala que vai estar o dia todo de folga. Diante disso, ele chama ela para sair e fazer alguma coisa, e fala que ele vai trocar de roupa e iria adequadamente. Ela responde que sim, então ele pede para ela anotar o número dela. Logo em seguida, ela fala que espera que ele fique bem e fala que se ele precisar de um lugar para dormir, ele pode ficar na casa dela, que lá tem bastante espaço. Ele não acredita e pergunta se ela está falando sério. Ela responde que sim e fala que gosta muito de ajudar as pessoas. Ele fala que adoraria ficar na casa dela e que só precisaria tomar um banho. Então, ela fala que só vai até a loja ali perto e já está voltando. Ele pergunta se ela vai a pé até a loja e ela responde que sim, porque seu carro está no conserto. Diante disso, Nate fala que vai dar uma carona para ela no seu carro e olha a reação dela ao ver que a Lamborghini é dele.
Ela pergunta se esse é mesmo o seu carro, e ele confirma que sim, e pergunta se ela já andou em uma Lamborghini alguma vez, e ela responde que não. Então ele convida ela para se sentar no carro. Lá dentro do carro, ela convida ele para ir até a sua casa para eles comerem algo. Em seguida, ele fala que ela é uma pessoa espetacular e ela se emociona muito com as palavras dele. Além disso, ele explica que não está falido e que ele está gravando um vídeo para o YouTube e tem câmeras gravando lá fora e dentro do carro, e explica para ela que isso é um experimento social para o seu canal, e em seguida ele leva ela até a sua casa.